Mateus 19, versículo 3, até o versículo 12. Nós adoramos a Deus até agora com cânticos, com orações, com dízimos, ofertas. Adoremos agora com a nossa inteligência, com a nossa paciência, com a nossa atenção e reverência. Vamos ficar de pé? Eu farei a leitura para que em casa todos possam ouvir e acompanhar. Mateus 19, versículo 3 ao 12. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. A igreja pode sentar. Vamos orar nesse momento e pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos faça compreender, que eu fale claramente, que a Escritura fale, que o Espírito Santo fale e que você saia daqui com convicção, com certeza da vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra, cheios de temor e tremor, esperando de Ti, com os olhos fixos em Ti, Senhor, esperando de Ti a nossa bênção. Nos abençoa, Senhor, nesse momento, pela Tua palavra, nos faz compreender e crer na Tua palavra para vivê-la, para que possamos realmente viver como o Senhor quer, meu Deus. Em nome de Jesus, que hoje muitas casas sejam transformadas, é o que eu te peço, muitas mentes transformadas, e que o Teu Evangelho também seja compreendido, e que muitos possam se casar com Jesus Cristo. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia. Amém, Senhor. Como eu falei, irmãos, hoje em dia o divórcio tem sido tratado de maneira muito irregular e pecaminosa, até mesmo pelo povo evangélico. Há muitos anos atrás não se cogitava um evangélico se divorciar simplesmente porque estava de mal com a sua esposa, brigado, com raiva, triste, ou porque não amava mais. Não se cogitava isso. Hoje, no meio evangélico, se ouve falar de muitas pessoas evangélicas que estão se divorciando por qualquer motivo, por qualquer razão. E é incrível como ninguém se lembra desse texto, ou poucos se recordam desse texto, dessas palavras de Jesus. E isso tem se tornado comum até em muitas igrejas tradicionais.
o diabo tem enganado a muitos. Mas a palavra do Senhor é quem nos governa e é quem nos dirige. Jesus, ele estava saindo da Galileia para não voltar mais, indo para Jerusalém, e no caminho, passando perto da Judéia, ele se encontra com a multidão e começa a curar aquelas pessoas. E Marcos fala no outro evangelho que ele curava e que ele começou a ensinar as pessoas, como era seu costume. E diz bem assim, e de novo, e mais uma vez, ele as ensinava. É assim, irmãos, o Senhor tem que ensinar o seu povo, de novo, e mais uma vez, sempre, porque somos falhos, porque esquecemos e porque seguimos as mentiras dos homens. E naquele momento em que ele ensinava, se aproximaram os fariseus para testá-lo. Por que eles faziam isso? Porque o Senhor, ele ensinava, já tinha dito antes, no Sermão do Monte, ele fala isso, que tinha sido escrito que o homem poderia dar a carta de divórcio, mas ele fala que se alguém desse a carta de divórcio, a não ser por questão de relação sexual ilícita, a não ser por adultério, aquele homem estava expondo a sua mulher a ser adúltera. Aquilo não era correto. Cristo fala isso no Sermão do Monte. Esses fariseus vêm para experimentar o Senhor. Por quê? Porque o próprio Moisés tinha permitido a carta de divórcio. Ele mesmo, usado por Deus, entregou aquela carta, permitiu aquela carta. E como é que Jesus chegava e dizia que não era para fazer aquilo? Eles falam, e como é que Moisés mandou? E Cristo corrige, ele não mandou, ele permitiu. Ele permitiu. Cristo fala claramente que o divórcio só é permitido em caso de adultério. Ele é permitido, ele não é desejo de Deus. É o seu desejo, é o meu desejo, mas não é o desejo de Deus, o divórcio. O povo de Israel vivia nessa prática. Desde os tempos de Moisés, eles viviam depois dessa lei promulgada, a lei civil, uma lei política, mas sim, uma lei de Deus. Mas a lei civil do povo de Israel, uma lei que Deus entregou para governar o povo de Israel. O povo de Israel. E depois que aquela carta foi dada, permitida, muitos começaram a se divorciar. Muitos. Por tudo, por qualquer motivo. Lá em Malaquias, o Senhor se queixa com aquele povo, com aqueles homens que por qualquer razão, qualquer motivo, deixavam as suas esposas. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntas, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor foi testemunha dessa aliança. Com você e com a mulher da sua mocidade. O Senhor é testemunha, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quando ele fala mulher da tua mocidade, quer dizer que essa é aquela mulher que veio com você toda a sua vida, lutando com você nessa vida, com quem você fez uma aliança na presença, diante de Deus, no casamento. Mas aqueles homens estavam dando carta de repúdio, carta de divórcio para aquelas mulheres, sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma. Lágrimas no altar. E Deus dizia que ele não ia receber. Ele não recebia a oferta deles por causa disso, também por causa disso. Era um costume, era uma prática comum entre aqueles homens. Ele fala assim em Malaquias 2, 15, 16, portanto, cuidai de vós mesmos, ou seja, tenham cuidado, homens, tenham cuidado, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. Moisés nunca mandou ninguém se divorciar. Moisés
permitiu aquilo. Ele permitiu aquilo. Então respondeu ele: não tens lido o Criador, o que falou o Criador? Desde o princípio ele os fez homem e mulher. Cristo responde assim àqueles homens. Quando eles perguntam se era permitido dar o divórcio por qualquer razão, ele responde: olhe, o Senhor, lá o Criador, desde o princípio ele fez homem e mulher. Por que o Senhor fez isso? Porque Cristo falou isso. Porque Deus, Ele não fez uma multidão logo. Ou então, porque Ele não fez um homem e 2 mulheres, 10 mulheres, porque Ele não fez 5 mulheres e um homem. Porque um homem e uma mulher Deus fez. E depois Ele diz que eles vão deixar os seus pais e serão uma só pessoa. Ele vai se unir à sua mulher. Sabe por quê? Porque, meu irmão e minha irmã, você que é casado e casada, entenda uma coisa: esse mundo é um mundo que é um deserto. É um grande vazio. Nele só existe você e a sua esposa. Você entendeu? Apenas você e a sua esposa. Não existem mais outras mulheres, não existem mais outros homens. Apenas você e a sua esposa. Todos estão invisíveis. São só vocês dois. Por isso, ele fala: Deus fez o homem, Deus fez a mulher, só eles dois. Não foram muitos, não foi a multidão, porque Deus queria daquela união gerar uma descendência, como está escrito depois. Foi assim que o Senhor fez. E é essa a resposta que Cristo dá para eles. E ele continua a responder. Ele diz que Deus fez deles uma só pessoa, uma só carne. Aquele homem, ele estava ligado a seu pai e a sua mãe. Nós temos uma ligação com nossos pais. Desde o começo, nós viemos deles, fomos formados a partir deles. Mas chega um momento em que algumas pessoas quebram esse vínculo tão forte para se unir a um vínculo mais forte ainda, o da sua esposa. E em nossa sociedade, nós enxergamos, às vezes, com os olhos naturais e não com os olhos da fé na Bíblia, nós enxergamos que a nossa relação com nossos pais é mais importante do que a nossa relação com nossa esposa. Não é assim? E muitos dizem: não, porque meu pai e minha mãe não vão me deixar, meu esposo vai me deixar. Essa não é a verdade de Deus. Você vai deixar o seu pai e sua mãe e vai ser uma pessoa com a sua esposa. Você tem que entender, meu irmão, que a sua esposa é você. Minha irmã, o seu esposo é você. Aí Paulo fala bem assim: como é que alguém pode tratar mal ou ficar com raiva de si mesmo? É o que ele diz lá em Efésios 5: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém jamais odiou a si mesmo. Isso não é um argumento. Deus não está argumentando com vocês, tentando convencê-los. Isso aqui é uma realidade espiritual e não somente para a igreja, mas para toda a humanidade. Toda a humanidade. Essa é a grande realidade. Você é a sua esposa e a sua esposa é você. E fala bem assim, João Calvino: como é que você vai arrancar um pedaço seu, rasgar um pedaço seu, arrancar o seu braço? Você vai fazer isso? A sua esposa é isso para você, a mesma pessoa. O que nos falta é entender, na verdade, crer nisso. Porque nossa caminhada é uma caminhada de fé. Deus falou: eu tenho que crer, porque se eu não acreditar, eu vou padecer, eu vou sofrer. Você se perdoa facilmente, não é? Eu me perdoo facilmente. Esqueço meus erros com facilidade. Temos que esquecer também os erros do nosso cônjuge com facilidade. Você é paciente com você, seja com ela. Você é cuidadoso com você, seja com ela.
seja com Ele. Isso é o casamento. Vocês são uma só pessoa. Vocês estão unidos. É a primeira coisa que Jesus ensina a eles e ensina a nós. Você, casal, casado, vocês estão unidos. Unidos. Mas ele fala outra coisa muito importante. Ele diz, portanto, o que Deus ajuntou, vocês estão unidos, não porque vocês quiseram se unir, foi Deus quem juntou vocês. Nossa igreja crê realmente na soberania de Deus. Nós cremos. E isso nós aplicamos realmente, nós não apenas falamos e cantamos, porque aplicar é mais difícil, né? Mas nós aplicamos a soberania de Deus. Foi Deus quem juntou Adão e Eva, foi Deus quem juntou vocês. Não sou eu quem digo isso, Jesus Cristo ensinou isso para eles e agora para nós. Deus juntou vocês. Vocês são uma só pessoa. Mas não é só isso que ele ensina. Foi o próprio Deus que realizou essa união. Foi o próprio Deus que criou essa pessoa, que agora é você e a sua esposa. Então, ande com temor e tremor diante dessa verdade. Não fique pensando em divórcio. Não fique pensando em deixá-la ou deixá-lo. Saiba que foi o Senhor que juntou vocês. Não trate ela mal, nem trate ele mal. Saiba que o Senhor deu ela para você. O Senhor deu ele para você. Foi um presente do Senhor. Você não orou por isso, não foi? Tantos anos. Senhor, me dá minha bênção. Então trate bem a sua bênção, meu irmão e minha irmã, porque foi Deus quem te deu. Mas ele não fala só isso. O Senhor fala, e o que Deus juntou, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Vivemos em um tempo, irmãos, de muitos pregadores, muitas pregações, muitas doutrinas falsas, doutrinas enviadas do inferno, de Satanás, para enganar o seu povo. Eu ouvi recentemente uma delas, que pegou esse texto e travestiu esse texto, essa frase. Falaram a seguinte frase com relação a essa passagem. Traduziram assim essa passagem. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Aí o que eles concluem, portanto, se você se separou, não foi Deus que uniu. Lúcifer, Satanás, tenha cuidado, igreja. Ele enganou Eva assim, com poucas palavras, mas ele enganou. Você está entendendo? Ora, o que Deus uniu, o homem não separa. Se você separou, foi porque Deus não uniu. Adúlteros, eles não querem perdoar. Eles não querem perdoar. Eles não querem obedecer a Deus. Não querem. Não reconhecem a soberania de Deus, de que foi Ele quem juntou. E não reconhecem o mandamento do Senhor, que ninguém pode separar. A frase não diz aquilo. A frase diz, o que Deus uniu, não separe o homem. É um mandamento. É um mandamento. O que Deus uniu, o homem não pode separar. É isso que Cristo está falando. E se você tem pensado em divórcio, pare de pensar agora mesmo. Porque você não pode pecar contra Deus. E isso não vem de Deus. Vem do diabo. Pois é contrário à palavra do Senhor. Deus ajuntou. Não o separe o homem. Mas eles questionaram a Jesus e disseram, mas Moisés não disse que que era possível dar a carta de divórcio? Moisés disse isso. Eles queriam pegar Jesus em contradição. Aí Cristo vai explicar essa questão para eles.
Irmãos, como eu já falei, naquele tempo, Deus permitiu essa carta de divórcio, mas por algumas razões e por alguns motivos. E em nenhum momento Deus queria aquilo. Aquilo aconteceu por causa da dureza do coração do homem. O homem tem um coração duro, teimoso, mau, que não perdoa. Por isso Deus permitiu aquela carta. O que diz sobre isso a palavra do Senhor? Diz bem assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável a seus olhos, aí o que fazia o povo de Israel, os homens de Israel, pegavam essa passagem e diziam: está vendo? Ó, eu não gostei dela, não estou me agradando dela, não acho bonita mais, nem jovem, vou dar a carta de divórcio, porque Moisés permitiu, ou mandou, né, como eles diziam, mas eu tenho que ler o texto completo. O que é esse agradável? Aí o Senhor fala: por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa. Se o homem se casasse com uma mulher e encontrasse nela algo indecente, versões falam algo vergonhoso. Mas o que é esse indecente? O que é esse vergonhoso que esse homem poderia achar naquela mulher? Será que era uma roupa, um broche? O que era? Diz bem assim a palavra do Senhor: se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela e a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Aí você começa a compreender que a palavra de Deus estava falando sobre atos vergonhosos ligados à sexualidade. Não era sobre se eu me agrado ou não daquela mulher, mas sobre a sexualidade, alguma indecência que aquela mulher tivesse praticado. E é lá em Jeremias que tudo ficará claro. E é baseado em Jeremias que o Senhor Jesus ensina essa verdade. Jeremias 3,8: quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Aqui é o Senhor falando com o povo de Israel. Ele diz que ele deu a ela carta de divórcio. Por quê? Porque Israel se tornara adúltera, irmãos. A carta de divórcio era por causa do adultério. Somente nesse caso de adultério o Senhor permitia o divórcio. Ainda assim, sem concordar, sem aprovar, ainda assim odiando o divórcio, apenas em caso de adultério. E olhando para cada texto desse, você vai ver como Cristo ensinou simplesmente a palavra do Senhor, que sempre existiu. Cristo não trouxe nada de novo. O Senhor já dizia isso. Divórcio só é permitido em caso de adultério, meus irmãos. Paulo vai falar outro caso, que é o caso de abandono, quando uma mulher casada com um homem que não é cristão e ele quer ir embora, ele não quer mais estar casado com ela. Aí Paulo diz que a irmã está desobrigada, é o abandono. Mas fora isso, nós não cremos, irmãos, que eu possa me divorciar por qualquer motivo, a não ser esses dois. Essa é a palavra do Senhor, e foi essa palavra que ele ensinou a eles. E ele diz: olha, Deus fez isso, sabe por quê? Porque vocês têm um coração duro. O homem tinha um coração duro. John Lightfoot, ele diz algo muito importante sobre isso, que naquele tempo havia uma lei que dizia que o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. E o que ocorria é que muitas mulheres eram acusadas de maneira infame. Então Deus, para poupar essas mulheres, para protegê-las, ele propôs a carta de divórcio no lugar da morte delas. Assim aquele homem poderia mandar a mulher embora, sem ter que matar aquela mulher. E isso acontecia para mostrar a maldade que existe
no adultério, para mostrar que o pecado leva à morte. Isso não existe mais. Não é mais assim. Mas Deus queria mostrar a eles como o pecado pode nos levar à morte. E ainda hoje, o adultério leva à morte, porque Paulo diz no Novo Testamento que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Portanto, igreja, vigie, zele, tenha cuidado, como eu li há pouco tempo, cuide de vocês mesmos, tenham cuidado com essas questões, para não ser enganado e para não desobedecer a Deus em algo tão importante, e além de desobedecer, perder a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque o casamento, ele é uma bênção do Senhor para vocês. Você sabia disso? É uma bênção. O homem não tinha ninguém e Deus fez alguém para ele. O Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e deu alguém para ele. Alguém que iria ajudá-lo nessa caminhada. Essa é a bênção do Senhor. Mas, Henrique, porque às vezes é tão difícil? É difícil porque nós somos pecadores. É difícil por isso, porque nós somos pecadores. Ainda temos o pecado em nós. E às vezes não vigiamos esse pecado, damos vazão a ele. E às vezes não oramos e não lemos a Bíblia e não temos cuidado. E tratamos mal e pecamos. Por isso difícil. Mas o casamento é uma bênção. Mas, veja, o perdão e a misericórdia pode mudar tudo isso. Nós temos que perdoar um ao outro como Cristo nos perdoou. E a resposta está aí no perdão. Se você perdoar o seu esposo, perdoar a sua esposa, haverá perdão. E vocês vão recomeçar tudo de novo. E mais uma vez. Irmãos, o casamento, ele simboliza tudo isso, mas ele representa algo muito maior. No casamento está a mensagem do Evangelho. Sabia disso? Paulo fala isso na carta aos Efésios. O meu casamento com a minha esposa, ele dá um testemunho de Jesus Cristo. O seu casamento com a sua esposa deve dar um testemunho de Jesus Cristo. Nosso casamento é uma mensagem, nosso casamento é um discurso dado às pessoas. Que discurso, Henrique? A mensagem de que, de fato, o Senhor está casado com o seu povo. Jesus está casado com o seu povo. Ele cuida da sua igreja. Por isso, eu devo cuidar da minha esposa. Ele é honrado, respeitado pela sua igreja. Por isso, minha esposa deve respeitar-me. E assim, Cristo é pregado para as pessoas. Sabe quando algum jovem, chega para você e fala como é linda a sua família? Uma criança, um jovem, qualquer pessoa, como é linda a sua família. Eu acho muito bonito como vocês caminham juntos com o Senhor, como você é fiel à sua esposa, como ela é fiel a você, como vocês são amáveis um com o outro. Tudo isso é uma pregação sem palavras. E você pode ser um pregador e uma pregadora do Evangelho e da mensagem do Senhor. Pense nisso, igreja. Obedeça a essa verdade. Vamos perseverar em fazer o bem. Está escrito em Provérbios que a mulher sábia, e é óbvio que ali se refere à mulher e ao homem, mas como quem escreve é um homem, ele falou mulher. A mulher sábia, ela faz o bem e não o mal a seu esposo todos os dias. O homem sábio faz o bem e não o mal a sua esposa todos os dias. E assim, o nome do Senhor é anunciado. E o casamento de Jesus com a sua igreja é proclamado para todos, para os seus filhos, para todos. Mas se eu deixo minha esposa, aí eu estou mostrando, eu estou falando uma mentira, que Jesus, ele é infiel com a sua igreja. E nós sabemos que ele não é mesmo? Portanto, igreja, pregue com o seu casamento. Mas aí os discípulos
chegam para Jesus e dizem: essa palavra é difícil para o homem, né? É complicado se casar desse modo. Veja como o homem é pecador, né? Aí Cristo, porque eles não entendiam como é que você pode ficar o resto da vida com uma pessoa sem poder jamais deixá-la. É difícil isso. Aí Cristo responde que isso é dado. Alguns são eunucos. Eunuco era um homem, irmãos, que ele era castrado. Ele cuidava de haréns, cuidava das amantes, dos reis. Ele fala que alguns eunucos se tornaram assim porque fizeram isso com ele. Outros eunucos nasceram eunucos, ou seja, eles não querem casar. O casamento não é uma necessidade cristã ou um mandamento cristão. Paulo fala isso também. E ele diz que outros se tornam eunucos por causa do reino dos céus. Cristo mostra aqui que o casamento, ele não é o sentido da sua vida. Algumas pessoas não irão se casar e mesmo assim serão cristãs e serão felizes com o Senhor. Algumas pessoas, infelizmente, sofreram porque foram deixadas e não se casaram até hoje. Pode ser que elas se casem mais uma vez, pode ser que não, mas o casamento não é o sentido da sua vida. É uma bênção de Deus, mas não pode ser o sentido da sua vida. O sentido da nossa vida é o nosso casamento com Jesus. Esse sim, eu garanto a você, igreja, esse sim é um esposo fiel. Esse sim é um noivo fiel, que nunca vai decepcionar vocês. E se você não é igreja ainda, eu te convido, depois de falar desse evangelho que o casamento prega, eu te convido, case-se com Jesus. Una-se a Jesus. Seja um com Ele, porque nós somos um com nossas esposas, para testificar de que Jesus é um com a sua igreja. Seja um com Jesus. E aí, todos os seus pecados serão cancelados, porque Ele já foi castigado em seu lugar. Você não precisa mais ser castigado, se você for um com Jesus. Porque Jesus cumpriu e obedeceu a lei completamente, obedeceu a Deus completamente, e você também estará assim, debaixo dessa bênção, em paz com Deus. Case-se com Jesus Cristo. E aí sim, você vai ser feliz o resto da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque quem não tem a Tua palavra vive andando, tateando no escuro, Senhor. Não sabe para onde vai e pensa saber. Toma decisões, faz escolhas que não são do Senhor, meu Deus, não são do Senhor. E depois sofre por causa disso. Mas eu quero te agradecer, porque neste momento o Senhor nos entregou a Tua santa palavra, Senhor. E ensinou a cada um aqui qual deve ser a nossa disposição diante dos nossos casamentos, aqueles que já estão casados e aqueles que casarão um dia. Eu te peço, livra-nos da dureza do nosso coração, Senhor. Livra-nos, Senhor, e nos dá um coração como o Teu, perdoador, um coração, meu Deus, que perdoa, um coração que recebe aquele que errou, mas nos dá também, Senhor, um coração temente a Ti, que eu possa tratar a minha esposa melhor cada vez mais, que cada um aqui possa tratar seu cônjuge da maneira como o Senhor quer. Nos ajuda a Te obedecer, porque se Te obedecermos, certamente faremos felizes os nossos cônjuges, Senhor. Certamente. Nos dá essa graça no santo nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço. É o que eu te agradeço, meu Deus. Amém, Senhor. Amém.